A incrível reforma nos dias da semana, que só Portugal fez. Olá e sejam muito bem-vindos. Já alguma vez refletiram sobre uma das maiores singularidades da língua portuguesa, que nos distingue da vasta maioria das línguas do mundo, incluindo das nossas irmãs latinas? Falo, claro, da forma como nomeamos os nossos dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. De onde surgiu este feira, que não encontramos no lunes espanhol, no lundi francês ou no monday inglês? Por que é que a nossa semana parece uma sucessão de dias de mercado ou de festa? A resposta, garanto-vos, é o resultado de uma decisão consciente, uma verdadeira revolução cultural e religiosa ocorrida no berço da nação portuguesa, há mais de 1500 anos. Convosco, irei descortinar este enigma, viajando desde a origem bíblica da semana, passando pela Babilónia, por Roma e até chegar à austera Braga do século VI. Este vídeo deu muito trabalho a fazer, independentemente de concordar ou não com ele, por favor nos apoie, subscrevendo desde já o nosso canal. Segundo a base da cultura judaico-cristã, que é a Bíblia, no livro do Gênesis, a semana é fruto de Deus ter criado o mundo em 6 dias e, ao sétimo, ter descansado. A Bíblia não nomeia os dias com nomes de deuses ou planetas, ela simplesmente os numera. Assim existe o Yom Rishon ou primeiro dia, dia da criação da luz, o Yom Sheni ou segundo dia, dia da separação das águas, o Yom Shilishi ou terceiro dia, dia do aparecimento da terra seca e da criação da vegetação, o Yom Reviem ou quarto dia, dia da criação do sol, lua e estrelas, o Yom Shamishi ou quinto dia, dia da criação dos animais aquáticos e aves, o Yom Shishi ou sexto dia, dia da criação dos animais terrestres e dos seres humanos, e por fim o Yom Shabbat ou sétimo dia, sábado, sendo este último um dia especial, o dia do descanso sagrado, um mandamento divino. A semana hebraica coloca Deus e não os astros nem os panteões pagãos, no centro de tudo. Este modelo veio a ditar a diferença portuguesa, muitos séculos mais tarde. A própria palavra, semana, que usamos hoje tem uma origem latina, septimana, que significa literalmente, conjunto de 7 manhãs. Mas por que 7? A resposta leva-nos à Mesopotâmia, aos babilônios. Eles eram astrônomos exímios e observaram no céu 7 corpos celestes que se moviam de forma diferente das estrelas fixas: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Para eles, estes 7 astros eram divindades poderosas que governavam as horas e os dias. Assim, criaram a semana de 7 dias, dedicando cada dia a uma destas divindades. O primeiro dia era dedicado ao Sol, Shamash, o segundo à Lua, Sim, o terceiro a Marte, Nergal, o quarto a Mercúrio, Nabu, o quinto a Júpiter, Marduk, o sexto a Vênus, Ishtar, e o sétimo a Saturno, Ninurta. Esta estrutura babilônica, associando dias a deuses planetários, foi tão influente que se espalhou por todo o mundo antigo, sendo a base para quase todos os sistemas que se seguiram, com exceção do hebraico. Quando o sistema babilônico de 7 dias chegou à Grécia Antiga, os gregos não importaram os deuses babilônicos, mas sim importaram o conceito de dedicar cada dia a uma divindade planetária, substituindo-as pelas suas correspondentes do Olimpo. Assim, a semana grega organizou-se da seguinte forma. O dia do Sol tornou-se Hemera Eliu, dia de Hélio. O dia da Lua foi chamado Hemera Selenes, dia de Selene. O dia de Marte, o deus da guerra, passou a ser Hemera Arius, dia de Ares. O dia de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, era Hemera Hermu, dia de Hermes. O dia de Júpiter, o rei dos deuses, transformou-se em Hemera Dios, dia de Zeus. O dia de Vênus, a deusa do amor, foi batizado Hemera Afrodites, dia de Afrodite. Por fim, o dia de Saturno, o titã pai de Zeus, tornou-se Hemera Crono, dia de Cronos. Esta tradução mitológica manteve a estrutura astral babilônica, mas vestiu-a com a cultura helênica, passando este legado diretamente para a civilização que se seguiria, a romana. Os romanos, herdeiros culturais dos gregos, absorveram o sistema de semana planetária e traduziram-no para o seu próprio panteão, que era em grande parte um espelho do grego. Esta versão romana, em latim, se espalhou por todo o império e se tornou a base para a maioria das línguas europeias modernas. O dia do Sol grego, Hemera Eliu, tornou-se o Dias Solis, dia do Sol. O dia da Lua, Hemera Selenes, passou a ser o Dias Luná, dia da Lua. O dia de Ares, Hemera Arius, foi rebatizado como Dias Martis, dia de Marte. O dia de Hermes, Hemera Hermu, tornou-se o Dias Mercuri, dia de Mercúrio. O dia de Zeus, Hemera Dios, passou a ser o Dias Iovis, dia de Júpiter. O dia de Afrodite, Hemera Afrodites, transformou-se no Dias Veneris, dia de Vênus. E por fim, o dia de Cronos, Hemera Crono, tornou-se o Dias Saturni, dia de Saturno. Esta nomenclatura pagã, dedicada a deuses e planetas, estava firmemente estabelecida em todo o Império Romano quando o cristianismo começou a expandir-se.
Os nomes em latim são a matriz direta do que encontramos hoje em espanhol, francês ou italiano, e também do que antes existia em Portugal. A semana romana, em latim clássico, era solis, o dia do sol. Dies lunae, o dia da lua. Dies Martis, o dia de Marte. Dies Mercurii, o dia de Mercúrio. Dies Iovis, o dia de Júpiter. Dies Veneris, o dia de Vênus. E Dies Saturni, o dia de Saturno. Com a ascensão do cristianismo, 2 destes nomes começaram a ser alterados no latim eclesiástico, ou latim vulgar. O Dies Solis, por ser o dia da ressurreição de Cristo, foi progressivamente substituído por Dies Dominicus, que significa o dia do Senhor. E o Dies Saturni, por influência hebraica, começou a ser chamado de Sabbatum, derivado de Shabat. Assim, no final do Império Romano, coexistiam 2 tradições, a pagã, com os seus deuses, e a cristã, que já tinha renomeado o primeiro e o 7º dias da semana. Esta dualidade é a chave para entender as diferentes evoluções nas províncias romanas. Nas províncias ocidentais do Império Romano, como a Espanha, atual Espanha, e a Gália, atual França, a herança latina pagã para os dias da semana foi extremamente forte. Mesmo com a cristianização, os nomes dos deuses romanos, já enraizados na língua do povo, persistiram para os dias úteis. Vejamos o caso espanhol. O Dies Lunae tornou-se Lunis. O Dies Martis evoluiu para Martes. O Dies Mercurii deu origem a Miércoles. O Dies Iovis transformou-se em Jueves. E o Dies Veneris resultou em Viernes. A influência cristã, no entanto, triunfou no fim de semana, o Sabbatum deu origem a sábado e o Dies Dominicus a domingo. O mesmo padrão vê-se em França, lundi, de lunae, mardi, de martis, mercredi, de mercurii, jeudi, de Iovis, vendredi, de veneris. E, novamente, samedi, de Sabbatum, e dimanche, de dominicus. Este é o modelo padrão das línguas românicas, 5 dias pagãos ladeados por 2 dias de tradição judaico-cristã. Um modelo que Portugal, mais tarde, rejeitou completamente. No norte da Europa, onde a influência germânica e nórdica predominou, ocorreu um fenómeno de substituição, traduzindo-se os nomes dos deuses para as suas próprias divindades. Nas Ilhas Britânicas, os povos germânicos, nomeadamente os anglos e os saxões, impuseram a sua língua e a sua cultura. Adotaram a semana de 7 dias, mas executaram uma tradução mitológica quase completa, criando os nomes que hoje conhecemos no inglês. Sunday, dia do sol, e Monday, dia da lua, mantiveram a referência astral. Mas depois, o Dies Martis, dia do deus da guerra romano, tornou-se Tuesday, o dia de Tiu ou Tyr, o deus da guerra nórdico. O Dies Mercurii deu lugar a Wednesday, o dia de Woden ou Odin, o principal deus do panteão nórdico. O Dies Iovis, dia de Júpiter, deus do trovão, foi substituído por Sarsday, o dia de Thor, o deus do trovão nórdico. O Dies Veneris, dia da deusa do amor, passou a ser Friday, o dia de Frigia ou Freia, deusa do amor e fertilidade. Saturday manteve a referência a Saturno. Aonde é agora a Alemanha, os povos germânicos adotaram o sistema de 7 dias, mas substituíram as divindades romanas pelas suas próprias. O Sonntag alemão é o dia do sol, em alemão, Soni, e corresponde ao Dies Solis. O Montag é o dia da lua, Mond, herdeiro direto do Dies Lunae. O Dienstag, o dia de Marte, é o dia de Tyr, ou Zeus, o deus da guerra e da justiça. O Donnerstag, dia de Júpiter, é o dia do trovão, Donner, consagrado a Thor, ou Dunar, o deus do trovão e corresponde ao Dies Iovis. O Freitag, dia de Vênus, é o dia de Freia, ou Frisia, a deusa do amor e da fertilidade e corresponde ao Dies Veneris. O mais curioso surge na quarta-feira e no sábado. A quarta-feira é Mitiuos, que significa meio da semana, e é fruto de uma influência cristã posterior que erradicou o nome mais antigo, que era dedicado a Wotan, ou Odin, o deus principal. O sábado, Samstag, provém do hebraico Shabbat, embora no norte da Alemanha se use Sunaben, que significa véspera do sol, domingo. Antes da mudança, Portugal seguia o mesmo padrão dos vizinhos da Península Ibérica. No português arcaico, os dias da semana eram herdeiros diretos do latim vulgar pagão. Os registros históricos e linguísticos mostram-nos que a segunda-feira era chamada Lues, uma evolução natural de Luná Dias. A terça-feira era conhecida como Martes, tal como em castelhano, vinda de Martis Dias. A quarta-feira era Mércores, derivada de Mercury Dias. A quinta-feira chamava-se Joves, vinda de Ovis Dias. A sexta-feira, por sua vez, era Vernes, uma corruptela de Veneris Dias. O sábado e o domingo já tinham as suas formas estabelecidas, sábado e domingo, seguindo a tradição cristã. Portanto, a nossa semana arcaica era domingo, Lues, Martes, Mércores, Joves, Vernes, sábado. Uma semana normal no contexto românico, carregada de referências a deuses pagãos, mas que era vista como um problema grave por certas figuras da Igreja. A história de Portugal muda radicalmente no século VI, na província da Galécia, cuja capital e centro religioso era Bracara Augusta, a atual Braga, por meio de Martinho de Dume, também conhecido como São Martinho de Braga.
Nascido na Panónia, atual Hungria, Martinho era um monge culto e um missionário fervoroso que se tornou bispo de Dum e, mais tarde, arcebispo de Braga. Ele era um purista. Ao chegar à Galécia, ficou chocado ao ver que os cristãos locais, embora batizados, continuavam a organizar o seu tempo semanal invocando deuses pagãos, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus. Para Martinho, isto era uma abominação, um resquício de idolatria que precisava de ser erradicado pela raiz. Como poderia um bom cristão dedicar o seu dia de trabalho a um falso deus da guerra ou a uma deusa pagã do amor? A sua missão tornou-se clara: era preciso purificar a linguagem do povo e, com ela, a sua fé. A solução que ele encontrou não só foi eficaz como definiu a língua portuguesa para sempre. A proposta de Martinho de Dum, apresentada num dos concílios de Braga, foi de uma simplicidade genial e de uma lógica puramente eclesiástica. Ele somente recorreu a uma prática já existente na liturgia da Igreja. Durante a Semana Santa, a semana mais importante para os cristãos, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo, os dias não eram chamados pelos seus nomes pagãos. Eram dias de profundo recolhimento e fé. Em latim eclesiástico, a palavra para um dia de descanso ou de celebração religiosa, um dia em que não se devia trabalhar nos campos para se dedicar à oração, era féria. Durante a Semana Santa, os dias eram contados numericamente a partir do Domingo de Ramos. Assim, a segunda-feira daquela semana era a féria segunda, a terça-feira era a féria tércia, e por aí em diante. Martinho propôs simplesmente estender esta prática da Semana Santa a todas as semanas do ano. Era uma forma de fazer com que cada semana fosse uma celebração da fé, livre da mancha do paganismo. A implementação da proposta de Martinho de Dum estabeleceu a estrutura nominal semanal que conhecemos hoje. A lógica era impecável do ponto de vista cristão. O primeiro dia da semana mantinha o seu nome consagrado, domingo, do latim dias domínicos, o dia do Senhor. O último dia da semana também manteve o seu nome, já aceito pela Igreja e de origem hebraica, sábado, de Sábatum. O problema eram os 5 dias intermédios, os dias pagãos. Com a nova regra, o antigo Luês, dia da lua, passou a ser a féria segunda, ou seja, o segundo dia de celebração litúrgica após o domingo. O antigo Martes tornou-se a féria tércia, o terceiro dia de celebração litúrgica. O Mércores deu lugar à féria quarta, o quarto dia de celebração litúrgica. O Joves foi substituído pela féria quinta, o quinto dia de celebração litúrgica. E o Vermes tornou-se a féria sexta, o sexto dia de celebração litúrgica. Esta nomenclatura numérica e religiosa, centrada no domingo, era uma afirmação diária da fé cristã. A influência de Martinho de Dum como arcebispo de Braga e a força da Igreja na região da Galécia, que viria a ser o berço de Portugal, foram decisivas. A nomenclatura foi adotada oficialmente pela Igreja local e, gradualmente, começou a ser usada pela população, enquanto nos outros reinos cristãos europeus se mantiveram os nomes românicos pagãos. Quando Portugal se tornou um reino independente, em 1143, esta já era a forma estabelecida de nomear os dias. Com o tempo, o i de féria sofreu um fenómeno fonético chamado metástase regressiva, onde o som i se deslocou, resultando na forma feira. Logo, a palavra feira, que hoje associamos a mercado, tinha o seu sentido original eclesiástico de dia de guarda ou dia santo. Assim surgiram os atuais nomes dos dias da semana, em toda a lusofonia, sendo Portugal o único país de língua românica que abandonou completamente os deuses pagãos durante a semana de trabalho. Vimos como na Babilônia se associaram nominalmente os dias da semana a deuses e planetas. Vimos como este sistema foi adotado e adaptado por gregos e romanos, espalhando-se por toda a Europa. Observamos como a maioria das línguas latinas e germânicas manteve essa herança pagã, pelo menos parcialmente. E, finalmente, desvendamos o mistério português. A nossa semana de feiras não tem a ver com mercados, mas sim com fé. É o legado de um bispo do século VI, Martinho de Dum, que, na sua luta contra o paganismo, promoveu uma solução única e profundamente cristã: numerar os dias da semana em referência ao domingo, usando o termo litúrgico féria. Portugal, e consequentemente a língua portuguesa, tornou-se assim uma exceção no panorama mundial, carregando no seu cotidiano uma marca indelével da sua matriz religiosa e histórica. Gostaria muito de saber o que pensas sobre isto e por isso, por favor deixa um comentário abaixo. E não te esqueças de subscrever o canal. Até à próxima!